Boa noite, igreja. É sempre um grande prazer para mim vir aqui conversar com os irmãos, compartilhar com os irmãos o estudo da palavra. Boa noite a você que nos acompanha também pelas redes sociais. Temos muitos amigos que são fiéis e sempre estão presentes assistindo. Eu saúdo a cada um de vocês com a graça e a paz de Cristo, da parte de nosso Deus Pai e do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida por cada um de nós. Está pronto o vídeo? Eu gostaria de, antes da gente transmitir a mensagem, a gente meditar um pouquinho sobre esse vídeo que vai ser passado agora. Vamos conversar sobre alguns medicamentos que não são encontrados em farmácia. Exercício físico é remédio. Jejum é remédio. Comida de verdade é remédio. Rir é remédio. Legumes, verduras e frutas são remédios. Luz do sol é remédio. Amar alguém é remédio. Ser amado é remédio. Gratidão é remédio. Deixar de lado a ofensa é remédio. Meditação é remédio. Comer bem e na hora correta é remédio. Pensar positivo e manter o estado de espírito bom é remédio. Confiar e acreditar em Deus é remédio. Bons amigos são remédios. Ser perdoado e perdoar também são ótimos remédios. Utilizando esses remédios com uma certa frequência na sua vida, eu tenho certeza que você vai precisar muito menos dos remédios de farmácia. Vocês entenderam? Então, vocês foram preparados para receber a mensagem do Salmo 23, tá certo? Antes, porém, eu queria fazer um pedido à igreja. Eu queria que vocês se levantassem, pegassem suas Bíblias, no Salmo 23, e a igreja toda vai ler em voz alta, tá certo? Nós vamos ler junto esse salmo. Obrigado vocês do Ministério da Música, cada um. Eu quero dizer para vocês que a escolha dos hinos de vocês foi conduzida pelo Espírito Santo. Tá? Essa água que foi colocada aqui também foi conduzida pelo Espírito Santo. É o que na teologia se chama a graça preveniente. Quando Deus já providencia antes da nossa necessidade. Bíblias abertas, vamos só orar, porque nós vamos ler a palavra do Senhor. Amado Jesus, tudo isso que está aqui, Senhor, sendo realizado nessa noite, é para a Tua honra e para a Tua glória. Nosso coração, Senhor, ele está aquecido pela presença do Espírito Santo, Senhor, em nós, já desde que saímos de casa, quando Ele nos atraiu a virmos para cá. Prepara a nossa mente, desbloqueia, Senhor, os efeitos do pecado, nos ajuda a entender o Teu amor e, mais do que entender, Senhor, a aceitar de forma incondicional a Tua bondade para conosco. Dá-nos a Tua paz. Abre a nossa mente e nos dá entendimento, é o que te pedimos. Em Teu santo nome, Jesus. Amém. Vamos lá, igreja. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Pode sentar, igreja. O livro de Salmos, ele é dividido em 5 blocos. Nós temos o primeiro bloco que vai do Salmo 1 ao Salmo 41, o segundo bloco que vai do Salmo 42 ao 72, o terceiro bloco que vai do Salmo 73 ao 89,
O quarto bloco, que vai do Salmo 90 ao 106. E o último bloco, que vai do Salmo 107 ao 150. Os eruditos, eles dizem que todo o conteúdo desses blocos, eles estão direcionados diretamente para cada livro do Pentateuco. Olha que interessante. Esse primeiro bloco está contido no livro de Gênesis. O segundo, a parte temática, né, está no livro de Êxodo. O terceiro, no de Levíticos. O quarto, no de Números. E o quinto, no de Deuteronômio. Cada vez que Israel queria se encontrar de forma congregacional com Deus, eles iam para o templo. A princípio, foi um templo móvel, itinerante, né, que foi aquele da travessia do deserto. Um modelo de templo dado pelo próprio Deus, que queria tabernacular com o seu povo. O segundo templo já foi um templo, quer dizer, que é o primeiro templo, na verdade, o templo físico mesmo, é aquele que foi construído por Salomão. E depois veio o segundo templo, que foi construído por Zorobabel, e foi destruído nos anos 70 depois de Cristo, né, a quem Jesus previu e disse que não ficaria pedra sobre pedra. Nesse segundo templo, vocês sabem qual era o inário que eles usavam? Era o livro de Salmos. Eles cantavam as mensagens do livro de Salmos. Essa noite a gente vai ficar centralizado no bloco 2, mais especificamente no Salmo 23, tá certo? Mas deixe-me contextualizar aqui um pouquinho, porque o Salmo anterior e o Salmo posterior têm uma relação. No Salmo 22, ele fala da cruz, do sofrimento. O Senhor, pastor de Davi, é o servo sofredor das profecias. Ele tem um servo que entende as nossas súplicas. Em casa, vocês estudem e vocês deem uma olhada em Isaías 52, do verso 13 até 53, verso 12. O Salmo 23, ele fala do ministério do Senhor pastor. O Salmo 24, ele fala da lealdade, ele fala do cumprimento das promessas. Em casa, vocês olhem Isaías 4, verso 7. Essa noite, nos concentraremos no Salmo 23, mas eu quero fazer um convite a vocês. A gente sempre, quando vê o Salmo, vai ler o Salmo, a gente sempre pensa na perspectiva da ovelha, né, Suzy? A gente sempre pensa na ovelha, porque a gente olha para si. Aí diz assim, é bom saber que tem um pastor que cuida da gente. Mas eu quero convidar vocês a essa noite a contemplar o Salmo 23 na perspectiva do pastor. Quando eu era adolescente, eu li um livro de um pastor batista americano chamado Alan Charles. E o nome do livro era A Psiquiatria de Deus. E ele aborda no livro o Salmo 23. E esse salmo foi o que eu mais me apaixonei desde criança, né? E é interessante como a gente vai lendo e a gente vai sempre descobrindo alguma coisa. Mas esse salmo que o Marcos leu, o 121, ele também tem uma lembrança forte para mim. Meu pai era comerciante em Quixadá. E a gente foi acostumado a trabalhar desde pequenininho na loja com ele, né? Quando eu completei 9 anos de idade, meu pai chegou para mim e disse, agora você vai poder tomar conta da prateleira da pasta de dente. Você vai abastecer para não faltar pasta para os clientes. Mas a gente também era o olheiro do papai. A gente tinha que vigiar as clientes que entravam, naquela época não tinha câmera, né? Então a gente tinha que vigiar as clientes que entravam com sacola. E se a gente visse alguma tirando alguma coisa, a gente tinha que avisar para ele. Só que eu vi uma senhora tirando um bibelô, daqueles de louça, e colocando dentro da bolsa. Aí eu fui até ela, eu sabia que o papai era muito bravo quando pegava um cliente assim. Aí eu cheguei para ela e disse, senhora, eu vi que caiu da prateleira, dentro da sacola da senhora, um bibelô. A senhora bota dentro da prateleira bem rapidinho, que o papai nem vai saber. Aí essa mulher, ao invés de me escutar, foi gritar. Você está me chamando disso, daquilo? Aí chamou a atenção do papai e o papai veio. Falou com ela, aí ela disse, não, eu não tenho, eu sei que o papai insistiu tanto, ela abriu e não tinha só um bibelô, tinha vários, né? Aí ela, com raiva de mim, foi para a calçada na frente da loja do papai e ficou simplesmente fazendo as rezas dela. Ela era uma senhora da religião Candomblé, né?
E ela passou a manhã todinha lá fazendo e dizendo profecias para mim e tudo. Mas eu sempre fui orientada pelos meus pais com relação à palavra de Deus. E em nenhum momento eu me assustei com as coisas que ela dizia. Mas como ela estava atrapalhando muito, os fregueses não estavam querendo entrar, o papai me tirou e me levou para casa. E quando eu cheguei em casa, foi esse salmo que eu abri e li. E o meu filho, quando ele começou a ter entendimento, foi esse Salmo 121 que eu ensinei para ele. Né? Eleva os meus olhos para o monte. Então, a palavra de Deus, ela tem o que a gente precisa, o que a gente necessita. Porque o Senhor, Ele é o pastor por excelência. E essa noite a gente vai descobrir juntos o que significa essa palavra pastor. Como é que está escrito no original esse salmo? Pelo menos algumas partes eu consegui pesquisar, né? Esse poema de Davi, ele é chamado o Salmo da Confiança. O conceito dominante é o de Deus da qualidade de guia, de pastor. Isso a gente entende bem do verso 1 ao verso 4. Porque quando a gente passa para o verso 5, ele já sai da postura de pastor para a postura de conviva, de provedor, de gracioso. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Não pode ser uma festa, um banquete que se recebe de festa, porque ali tem os adversários. Então parece mais um tribunal, onde vai haver algum julgamento, né? Davi, antes de ser rei, ele foi um pastor. E ele era acostumado a lidar com as feras que ameaçavam suas ovelhinhas. Aqui no verso 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O que era esse vale da sombra da morte? É um vale real, ele existe de verdade. Ele se chama Wide Kelt, ele está entre a cidade de Jerusalém e Jericó, a 7 quilômetros, 7 quilômetros de cânion, né? Ele tem 450 metros de altura e a passagenzinha, onde passam os pastores com seu rebanho, só são 3 metros de largura. Embaixo, e por onde eles vão passando, existem várias cavernas. E nessas cavernas é onde se escondiam os lobos, os ursos, né? E o pastor, ele sabia. Porque quando ele vai procurar a água, ele vai procurar o pasto para a ovelhinha, o pastor antes ele vai sondar, porque ele tem que preparar. Ele tem que preparar o terreno, ele tem que tirar as ervas que podem intoxicar o animalzinho. A ovelha é um animal que tem muito medo de água corrente. Ela não bebe de jeito nenhum, ela morre de sede, ela pode estar ali de frente de uma água correndo, mas ela não bebe. Por quê? Porque ela é cheia de lã e ela sabe que se ela entrar, a lã vai pesar e ela vai se afogar. Então ela não bebe. Então o pastor antes ele vai com antecedência e ele prepara umas pedras de forma que ele transforme aquelas águas que eram correntes numa água calma e tranquila para que as ovelhas bebam. Não é diferente do que Deus faz no nosso coração. A certeza do campo verdejante precisa nascer também no coração dos filhos de Deus, quando se colocarem sobre a direção de Deus. Vocês entendem? É possível encontrar paz nesse mundo tão confuso. E um dos passos é se colocar sobre a direção de Deus. Ele diz também que o bordão do pastor e o cajado do pastor lhe consolam. Quer dizer, dão contentamento. E ele diz também que esse pastor prepara uma mesa para ele, na presença dos adversários, unge a cabeça com óleo. É um bom pastor. É um pastor que sara feridas. É um pastor que fortalece, porque ele unge com óleo. Nós estamos falando de alguém que pode nos dar um dom que é poderosíssimo, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que ele diz que é o Consolador. Consolador para as viúvas, irmã Mazé. Das viúvas. Você não está sozinha em nenhum momento.
Você sabe o que é que eu faço? Eu botei um banquinho no quintal da minha casa. De madrugada, quando todo mundo dorme, eu vou lá no quintal, eu fico lá no banquinho. Mas eu não estou sozinha, porque eu chamo. Eu peço ele para ficar ali do lado, e eu fico conversando. Quem de fora me visse ia dizer que essa menina não tem juízo. Mas mal sabe que eu estou ali conversando com meu grande amigo. E a gente precisa olhar para Deus como um grande amigo. Vê-lo como um ser transcendente, um ser grande, mas muito grande. Tão grande que a gente não é capaz de compreendê-lo completamente. Mas é um Deus que nos ama tanto, tanto mesmo, que foi capaz de se tornar um de nós. Vocês já imaginaram? Um ser tão grande que não cabe em canto nenhum. Colocar-se no ventre de uma mulher, como um pequeno embriãozinho, para ser o salvador do mundo. E fazer por nós tudo aquilo que nós precisamos. É por isso que Davi diz, ele é o meu pastor. Essa palavra Senhor aqui, gente, eu vou ler para vocês aqui, no mínimo, deixa eu saltar aqui. No mínimo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compreensões. Dentro da língua hebraica, esse Senhor aqui é aquele tetragrama de Yahvé, é Jeová. Esse Senhor aqui é o Jeová, é a divindade, é a trindade presente. Davi está dizendo que a divindade é o pastor dele. Essa divindade é Jeová Jiré, o Senhor proverá. Não tenho falta de nada, Ele me basta. Porque Ele, nada me faltará. Sabe por que nada me faltará aqui? Não vai me faltar, não quer dizer isso, não quer dizer, não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar roupa, não vai me faltar comida, não tem nada a ver. Está dizendo aqui que porque Ele é o meu pastor, nada me falta. Porque eu tenho Ele. Ele já tem tudo que eu preciso. Quando a gente entende isso, a gente consegue combater certas tristezas na mente da gente. Certos medos na mente da gente. Jeová Shalom, o Senhor é paz, Ele leva-me para as águas de descanso. Jeová Rafá, o Senhor que sara, Ele refrigera-me o ser. Jeová Tsideknu, Senhor, justiça nossa. Essa terminação no hebraico, nu, é nós. Ele aqui já sai do individual para o coletivo. O Senhor é justiça nossa. Ele não é só minha, Ele é sua também. Ele me conduz em veredas da justiça. Jeová Chamar, o Senhor está ali, tu és comigo. Jeová Nissi, aqui já é a terminação individualizada, né? No hebraico é para mim. O Senhor é minha bandeira, me farta na presença de inimigos meus. Aí eu quero chamar a atenção de vocês. Olha, o Senhor é minha bandeira. Às vezes os cristãos, eles tendem a colocar doutrinas, dogmas como bandeiras na fé e saem defendendo isso. A bandeira do cristianismo só é uma. Se chama Jesus Cristo. Com sua justiça, com sua justificação, com sua glorificação para cada um de nós. Quando a gente entende isso, a gente passa a não olhar o outro diferente só porque ele frequenta uma outra igreja. Lembre-se que o Senhor disse que tem filhos e rebanhos em outros lugares. Não cabe no cristão o orgulho espiritual. Jeová Mekadesh é o Senhor que santifica. Unge-me a cabeça com óleo. Vocês entendem aí a complexidade de tudo que Davi está dizendo aqui só nessa palavra? Jeová, o Senhor, é o meu pastor. E porque Ele é o meu pastor, nada me falta. Davi, antes de ser rei, ele era esse pastor. E quando Davi foi rei, mesmo sabendo de tudo isso, a gente sabe o que foi que Davi fez. Davi mandou matar, porque cobiçou uma mulher. Davi estuprou uma mulher casada. Mesmo tendo toda essa experiência que ele tinha com Deus. Então não seja tão rigoroso com você. Tenha paciência também com você.
Deus não vai te rejeitar porque você caiu. Você sabe por quê? Porque o pecado, ele tende a nos arrancar da ética de Deus. Mas a graça, ela nos traz de volta para o colo do Pai. Creiam nisso. Quando Jesus disse, será que quando eu voltar eu encontrarei fé na terra? Ele diz isso porque é preciso fé, irmãos. Porque a fé é o braço que agarra a graça. Não é a fé que nos salva, mas a fé é o braço que agarra a graça que nos salva. Vocês entendem isso? Davi sabia por experiência própria o grande significado de ser pastor, e ele transmite nesse poema o seu relacionamento com Deus. Através desse poema, Davi transmite verdades preciosas, uma mensagem para o ser humano de todas as épocas. Triunfar sobre o medo da fome, da sede, do inimigo, da morte. Vencer o mundo nas lutas da vida. Descansar, viver em paz, pois podemos ter todas as necessidades supridas. Irmãos, todas. Todas. Não são só algumas, todas. Nossas súplicas, elas sempre são atendidas pelo Senhor. O silêncio de Deus é uma resposta também. A gente precisa entender isso. Davi poderia ter dito, Jeová é o meu comandante, eu sou o seu soldado. Ele poderia ter dito, tu és o meu rei, eu sou o seu súdito. Mas, no entanto, ele escolheu, o Senhor é o meu pastor. A figura de Jeová como pastor e seu povo como sua ovelha, ela é comum em todas as escrituras. Numa pesquisa recente nos Estados Unidos, se chegou à conclusão de que 13% dos norte-americanos são satanistas. 13% de uma nação que no passado foi constituída para ser o porto seguro daqueles que estavam fugindo por defender a fé. Uma vez um amigo conversando comigo, ele é ateu, e ele disse para mim, ele estava indo comigo atender a gente ia no hospital ver o meu esposo que tinha sofrido um acidente, e ele tocou assim no bolso dele e disse, está vendo isso aqui? Esse é o meu Deus. É nisso aqui que eu confio, porque se eu for para esse hospital aí, eu preciso de dinheiro para entrar, para pagar. A gente estava na França nessa época, né? E lá realmente não tem o SUS como nós temos aqui, não. Outros dirão que eu sou minha própria consciência. Eu quero, eu posso, eu faço. A certeza de que suas necessidades seriam supridas dão ao salmista a sugestão de bem-estar físico e de calma pessoal e tranquilidade mental, visto que a ansiedade é impossível quando o seu poderoso cuidado é evidente. Vocês entendem aqui? A Bíblia não nega a realidade de que nós podemos ter depressão. A Bíblia não esconde. Aquilo que Elias estava passando, quando ele fugiu de Acabe e Jezabel, e ele se escondeu sozinho no cantinho e ficou triste, aquilo era depressão. Mas Deus foi lá e cuidou dele. Deus mandou um corvo trouxe-lhe alimento. Deus cuidou primeiro da parte física dele. Depois conversou com ele da parte emocional. E olha que tinha acontecido o que aconteceu no Monte Carmelo. Aquele profeta que estava ali triste, deprimido, enfrentou 400 profetas falsos. Chegou até a ironizar. Gritem mais alto, para ver se o Deus de vocês não vai escutar. E, portanto, estava ali agora com medo de Jezabel e de Acabe. Porque esse é o ser humano. Nós somos pó, irmãos. E Deus entende isso. Lembrem-se que eu vou levar vocês aqui para Gênesis 3. Em Gênesis 3 nós temos a queda do primeiro casal. Deus havia dito para eles, de todo o alimento que tem aqui no jardim, vocês podem comer. Mas essa árvore aqui, vocês não vão tocar. Essa árvore, gente, era uma árvore que representava a soberania de Deus.
Deus é gracioso e bondoso em nos dar tudo o que precisamos. Nada vai nos faltar. Mas aquilo que pertence a Deus, a sua própria glória, Ele não deixa ninguém tomar. Então, um dia, esse que provoca tanta tristeza, doença, tanta briga nas famílias, tanta discórdia, muitas vezes até dentro do seio da igreja, esse inimigo, ele está vencido. Ele já foi derrotado várias vezes em toda a batalha que ele travou com o Senhor. Miguel é o nome de Cristo na Bíblia, nas batalhas enfrentadas diretamente contra Lúcifer. A primeira delas foi lá no céu, quando ele desafiou a Deus, e que ele foi expulso. Mas ele foi expulso só do reino de Deus. Nós temos 3 céus. Esse que nós olhamos, enxergamos, vemos as nuvens. Temos o segundo, que é onde estão as constelações, lá os planetas. E temos o terceiro, que é a morada de Deus. Nesse da morada de Deus, ele foi expulso nesse momento. Mas até o Eli, não é a história de Jó, a gente vê Jó comentando que ele ainda transitava por esses mundos criados por Deus. Somente na cruz de Cristo, quando Cristo morreu, foi que ele foi tombado definitivamente de lá e ficou preso aqui. Por isso que Apocalipse diz, alegrai céus, porque foi expulso Satanás. E chorai, moradores da terra, porque o diabo está convosco. Então ele está aqui, e o Senhor tem consciência disso. É por isso que quando Jesus foi, ele disse que nós não estaríamos só, nós estaríamos com o Consolador. Então, seja qual for a dificuldade que a gente enfrentar nessa vida, nós não estamos sós. Porque antes da dificuldade, Deus já providenciou a solução da coisa. Querem ver? Lá em Gênesis ele disse que vocês não toquem. Porque se vocês tocarem, vocês vão morrer. Eles tocaram, eles morreram? Como assim? Deus não mente. Vocês sabem por quê? Por causa da graça preveniente. Deus sabe que nós não teríamos poder para vencer o que teríamos que vencer contra esse inimigo, se não fosse a graça de Deus. Então, a graça de Deus é esse poder. Uma amiga minha perguntou uma vez, Ruth, o que é graça, na verdade? Se eu pudesse personificar, eu diria que é Cristo. Mas graça é esse poder que Deus tem e que nos concede, por bondade e misericórdia, para que a gente tenha chance. Chance de sorrir nesse mundo, às vezes, tão duro de viver. Chance de manter a esperança quando tudo está dizendo que não vai dar certo. Então, porque Deus providenciou isso? Note que antes de criar o homem, Ele criou a terra. Colocou nas plantinhas já a semente que iriam se reproduzir. Ele providenciou a terra que iria produzir alimento para o homem, porque sabia que o homem ia ter fome. Ele providenciou já o petróleo, já os gases abaixo da terra, já para poder nos aquecer quando nós tivéssemos frio. Ele já providenciou tudo antecipadamente, mesmo que o pecado ainda nem era real em meio à humanidade, mas Deus já havia providenciado. Por quê? Porque Ele é onisciente. Ele sabia que o homem ia cair. E sabe por que Ele continuou com o projeto de criar o homem? Porque ninguém pode impedir a vontade de Deus. Ninguém. Porque para Deus o pecado não é problema. A doença não é problema. A morte não é problema. Lembram de Lázaro? Há 3 dias já, com todos os sistemas, Ângela, imagina, Ângela, você que conhece aí, que é médica. Imagina, sistema circulatório, sistema nervoso, sistema respiratório, tudo se compondo no poder da palavra. Lázaro sai. Imagina, doutor Rafael. Que poder é esse? Vocês acham que é difícil? Vai ser difícil para o irmão Itamar voltar à vida, irmã Mazé? Não vai. Ele está guardadinho lá na gaveta, dormindo o sono dele. Quando Jesus voltar,
Ele vai mandar o irmão Itamar se levantar. Exatamente. Ele nomeou, Lázaro sai, porque se ele não tivesse dito isso, todos aqueles túmulos seriam abertos. Então, quando tiver difícil, irmãos, seja qual for a situação, lembrem do bom pastor. Tirem Jesus das páginas desse livro. Tragam para a vida real de vocês. Botem uma cadeira, literalmente, conversem com ele. Eu estou dizendo para vocês porque eu, como qualquer um de vocês, tenho os momentos de tristeza. Muitas vezes eu entrei no meu quintal afundada de lágrimas e saí cantando. Por que aqueles homens na Idade Média que deram suas vidas, foram para as fogueiras e ficaram queimados lá, mas cantando hinos? Como que Estevão foi apedrejado e, sendo ali apedrejado, foi capaz de contemplar o céu e se alegrar? E ainda pedir perdão para aquele povo? Como Jesus, estando na cruz, sendo crucificado, foi capaz de desprender perdão para quem estava ali, para os seus algozes? Porque conseguiu entender que há algo além da dor que se chama Deus e que está no nosso alcance. A maior parte de nossas preocupações é com o dia de amanhã, como aconteceu com aquelas mulheres no caminho, quando elas foram para o túmulo, né, de Jesus, quando elas foram para ungí-lo. Elas perderam a oportunidade de contemplar o sol nascendo, as florzinhas que haviam na estrada, porque elas estavam preocupadas em quem que iria rolar aquela pedra. Mas quando elas chegaram lá, o que é que elas encontraram? Um túmulo aberto. O apóstolo Paulo disse o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Isso está em Filipenses 4,19. Davi expressa a mesma ideia aqui neste verso: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nessa crença podemos trabalhar e viver hoje sem nos preocuparmos com o amanhã. Vocês sabem como é que está escrito esse verso 1 no original do hebraico? Jeová está me pastoreando e não tenho falta de nada. O pastor vive com o seu rebanho, sendo tudo para ele, guia, médico e protetor. Vocês lembram o que Jesus disse em João 6,35? Pensem bem no pastor. O pastor, ele provê a comida e ele provê a água. A água em águas tranquilas e a comida em pastos verdejantes. O que foi que Jesus disse de si mesmo? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Abram aí João 4, 14, 16. João 4, 14 e 16. Procurando 14. 4, verso 14 e 16. Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Vocês sabem o que me chama a atenção nesse verso aqui? É que Jesus está dizendo que Ele dá água. Ele dá água. E qual é a água? A que se refere a água na palavra de Deus, quando Ele fala? Quem é a água? Espírito Santo. Espírito Santo. Por isso que quando Ele vai, Ele diz: eu vos dou, né? Eu vou mandar o Consolador.
para que vocês não se sintam órfãos, sozinhos. E a mulher disse: Senhor, eu quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede. Você já tem dito a Jesus isso? Que quer essa água? E por que você pede essa água a Jesus? Porque você quer ter poder? Ou porque você quer ser usado por esse poder? Refrigera meu ser, terapeutiza-me, cura-me. A vida cristã não é um parquinho de diversão. Nós não estamos blindados do sofrimento, da morte. O cristão adoece, o cristão morre, o cristão enfrenta problemas na vida. Não tenham medo diante das adversidades. O pastor é com vocês. Vocês são guiados, não são guiados pelo acaso, pelas circunstâncias. Vocês são guiados pelo Deus Todo-Poderoso. Ele é o seu pastor e você está debaixo dos cuidados de sua presença. Vamos ver o que está escrito em Filipenses, capítulo 4, do verso 12 a 13. Essas são uma das palavras mais poderosas que tem da experiência humana que o apóstolo Paulo pôde compartilhar conosco. 4, do verso 12 ao verso 13. Paulo diz assim: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, muitas pessoas têm usado esse verso 13, tudo posso naquele que me fortalece, querendo basear, dizendo assim: eu posso ter uma casa, eu posso ter um carro, eu posso ter qualquer coisa, porque Ele é quem vai me dar tudo isso. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, não. Veja o que ele disse antes. Ele pode tudo, ele é fortalecido porque ele passou por tudo aquilo, ele soube que ele foi fortalecido. Então ele tem uma fé tão madura que ele diz: pode passar o que eu passar de circunstância, eu não vou temer. Porque eu sei que Ele está comigo, porque eu sei as chibatadas que eu recebi, né, na cadeia. Eu sei quantas vezes eu tive minhas costas toda ralada, encostada no chão. Eu sei quantas vezes eu passei fome, sede. E eu venci porque Ele estava comigo. Então Ele pode tudo, porque tudo Ele passou e Ele foi sustentado. Lembrem-se disso. Paulo desenvolveu o contentamento. Ele tinha o ser refrigerado pelo seu pastor. Vocês entendem? Contentamento, irmãos. Nós precisamos desenvolver o contentamento em nós. Porque com esse contentamento, a gente é capaz de enfrentar com mais maturidade as adversidades. O pastor nem sempre remove o perigo de nossa vida. Mas o nosso perigo, nós vamos passar sustentados. Vocês entendem a diferença? Nós morremos como um ateu morre. Nós adoecemos de câncer como um ateu adoece. Mas você sabe qual é a diferença de um para o outro? É porque um morre, um adoece sustentado. O outro, ele não tem nada, porque ele não crê em nada. Ele não tem esperança da possibilidade de cura ou da ressurreição. Bondade é o que Jeová lhe dá e você não merece. Vocês entendem? Bondade é o que Deus nos dá e que nós não merecemos. Misericórdia é que Jeová não lhe dará e você merece. Não mereço ser salvo e Jesus me salva, isso é bondade. Eu mereço o juízo final, a condenação, e Jeová me dá misericórdia. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quando ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Isso é um julgamento, irmãos, isso é um tribunal. Isso não é uma festa, uma mesa de jantar. Porque se fossem os inimigos não estariam nem lá. E o meu cálice transborda. Você sabe o que é esse cálice aqui? É a graça. Não é, ele não dá de gotinha, não. Ele está dizendo que a cálice vem transbordando, vem cheio, vem fluindo sem medida para mim, com fartura.
Jeová é o meu pastor e de nada terei falta. Não terei necessidade de nada, mesmo que eu não tenha tudo. No mundo tereis aflições, disse Jesus. E ele continua, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem vence o mundo, queridos, é Jesus, não somos nós. É Jesus, não somos nós. Jesus disse isso porque ele sabe que o mundo nos hostiliza e que falsos cristãos também nos hostilizam. Mas o pastor nos dá vitória, honra, alegria com sua graça e misericórdia. O medo, a sepultura, a tristeza, a doença não é o nosso último endereço. Nós caminhamos para a casa do Pai. É isso que ele está dizendo assim. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Para finalizar, vamos ver Apocalipse 21. Antes, porém, vamos passear aqui só no penúltimo verso, em Tiago 5, no verso 11. Tiago 5, verso 11. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Quando tudo estiver difícil, visitem as páginas da Bíblia do livro de Jó. Agora vamos aqui para Apocalipse. Tem uma promessa para mim e para você. Capítulo 21, verso 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e Ele será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Coloquem aqui na conta das primeiras coisas tudo que você estiver passando de dificuldade, tudo. Já vai ser passado tudo isso. E já aquele que hoje é apenas objeto da nossa fé, nós vamos poder tocar a sua linda face. Nós vamos poder tocar a sua mão. Nós vamos poder dizer: me abraça, Senhor. Me dá um abraço, Senhor. Irmãos, eu tenho saudade disso. Eu desejo isso. Às vezes eu digo para ele: Jesus, eu estou cansado. Estou cansada de ver um Jesus tão longe de mim. Eu quero ouvir tua voz. Eu não quero estar aqui falando mais sozinha, sem poder olhar tua face. Eu quero te ver. E será de eternidade a eternidade, irmãos. Para todos sempre. Então, tudo que a gente está passando aqui, a gente vai olhar para trás e a gente vai dizer: puxa vida, era tão pouca coisa, por que é que eu não acreditei mais? Por que eu não me dediquei mais? Por que eu não me doei mais para as pessoas que não conheciam Jesus? Tragam Jesus para ser real na vida de vocês, porque Ele é real. Um dia, amados, nós não estaremos mais aqui, nós não teremos mais essa liberdade. Um dia seremos só nós e Deus. Não teremos mais pastor, não teremos os anciãos para nos orientar, os professores da escola sabatina, porque será só nós e a nossa fé para testemunhar. E se cuidarmos hoje da nossa fé, de nos fortalecer espiritualmente, quando o difícil virá, seremos mais que vencedores. Olhe, não se preocupem hoje, não olhem para vocês hoje e não fiquem contemplando a fraqueza que vocês são, porque cada um de nós é pó. Nenhum de nós hoje, na condição hoje que nós estamos, venceria o que vai acontecer no futuro. Botem uma coisa na mente de vocês: aqueles homens que deram a vida deles, antes de serem o que eles foram traidores, eles foram covardes. Foi isso que Paulo foi, um perseguidor. Foi isso que Pedro foi, um traidor. Mas depois, quando eles foram cheios do Espírito Santo,
Eles não temiam mais nada. Eles expulsavam demônios. Nem o próprio demônio era mais páreo para eles. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Espírito Santo será derramado na hora que Deus definir, na hora que eles determinar. Mas hoje você não está sozinho, você tem o Espírito Santo. Porque se você está aqui, se você veio se alimentar da palavra, e você que está aí, se você está aí até agora, é porque o Espírito Santo está falando com você. E se Ele fala com você, não endureça o seu coração. Diga, peça para Ele esvaziar você da sua soberba, do seu orgulho, da sua vaidade. Porque o Espírito Santo, quando vier, na potência que Ele vier, não será derramado num coração ruim, num coração maldoso, num coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de vaidade, cheio de cobiça. Não será, porque só os pobres de espírito verão a Deus. Por isso que Jesus disse que as prostitutas precederiam os líderes. Porque é preciso ser humilde de coração para entender o que está sendo dito aqui. Isso é a palavra, alimentem-se da palavra. Vamos orar, pedir ao Papai do Céu para nos proteger, agora que vamos para casa. Querido Jesus, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor, antes de se entregar naquela cruz, o Senhor disse, eu vou deixar a minha palavra, e o Senhor deixou. Hoje não precisamos de grandes manifestações, porque tudo que precisamos saber para a nossa salvação, para o nosso consolo, Senhor, está aqui claramente. Até uma criança é capaz de entender isso. Senhor, trabalha com a nossa mente, com o nosso coração. Nos ajuda a entender, meu Deus, a mensagem que o Senhor quer que a gente entenda. Que a gente se sinta fortalecido, Senhor, porque a gente crê e tem a certeza plena da Tua presença ao nosso lado. Papai do céu, ouve o clamor de cada coração que está aqui nessa congregação, como também, Senhor, dos Teus filhos espalhados sobre essa face da terra. E de todos aqueles que estão, Senhor, escutando essa mensagem. Dá-nos a Tua paz, Senhor, essa paz que muitas vezes a gente não entende porque excede ao nosso entendimento, mas que a gente entende que precisa dela, porque está tudo muito confuso aqui embaixo, Pai. A gente tem saudade da Tua presença, tem desejo do Teu governo, tem desejo, Senhor, de ver a Tua justiça em nosso meio. Senhor, vem nos buscar. A gente não quer mais ficar aqui, Senhor. Não tem nada nesse mundo que preencha a nossa alma, porque a nossa alma tem sede de Ti. Converte-nos, Senhor, como o Senhor prometeu na profecia de Malaquias. Converte os pais aos filhos e os filhos aos pais, para que haja paz nos lares, Senhor. Para que haja cura nas famílias, para que haja perdão nos corações, Senhor, para que o Senhor possa habitar. Nos perdoe por nossas falhas, por nossos pecados, nos ajuda a crescer em Ti, Senhor, porque nós precisamos de Ti na nossa vida. Leva-nos de volta para os nossos lares e fortalece-nos, Senhor, em Ti. É o que Te pedimos em Teu santo nome, hoje e sempre. Amém, Jesus.